Bem, meus amigos, completando o encontro sobre o tema sobre a profissão de fé, nós temos essa segunda parte que nos vai falar sobre esse terceiro capítulo da segunda sessão do Catecismo da Igreja, que fala sobre o creio no Espírito Santo. Bom, creio no Espírito Santo refere-se, é claro, sobre essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, e vai nos se referir de maneira especial, como veremos, ao agir, ao prosseguir da Igreja no anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, após a sua ascensão aos céus. Enfim, é o chamado tempo do Espírito Santo também, por alguns que se dedicam a falar sobre esse assunto. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no número 136, crer no Espírito Santo é professar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito foi enviado aos nossos corações, diz a carta de Gálatas 4, versículo 6, para recebermos a vida nova de filhos de Deus. Quando se diz que falou pelos profetas, se está falando que aquelas pessoas do Antigo Testamento que falaram em nome de Deus foram inspiradas pelo Espírito Santo. Ele é que inspira, ou seja, aquele que dá as moções para que tal pessoa haja conforme o que Deus lhe pede. Em Maria, o Espírito realiza as expectativas do Antigo Testamento, enchendo-a de graça, colocando-a em plenitude de graça, tornando-a fecunda na sua virgindade, fazendo-a mãe do Cristo total, do Cristo único, verdadeiro. Após a ressurreição de Jesus, aconteceu o Pentecostes. Diz o compêndio: 50 dias após a ressurreição, no Pentecostes, Jesus Cristo, glorificado, infunde o Espírito em abundância e manifesta-o como pessoa divina. Um parêntese, é claro que esta pessoa divina, o Espírito Santo, ela ficou mais clara, começou a ser mais claramente conhecida justamente neste momento. Mas não que não existisse já antes, como falamos no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo como Deus, como a atitude de Deus que inspira, já é presente, na verdade, desde a criação. Bem, o Espírito Santo, diz o Catecismo, o compêndio do Catecismo, ele é derramado abundantemente sobre os apóstolos. E esta abundância do derramamento do Espírito Santo faz com que estes mesmos apóstolos estejam capacitados com a graça suficiente para a missão da Igreja, para a missão de levar a boa nova de nosso Senhor, agora ser então continuadores da missão de Cristo. A missão de Cristo e do Espírito torna-se a missão da Igreja. A Igreja, a Eclésia, a comunidade dos seguidores de Cristo, enviada a anunciar e a difundir o mistério da comunhão trinitária. Isso está
conforme o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, número 144. Dentro desse crer no Espírito Santo está o creio na Santa Igreja Católica. E esse aqui é um dado importante, porque sempre é importante lembrar que eu tenho fé em Deus, tenho fé em Cristo, tenho fé no Espírito Santo e tenho fé na Igreja. Não existe fé fora da Igreja. Creio na Santa Igreja Católica. A Igreja está no desígnio de Deus. Por Igreja se designa o povo de Deus convocado por Ele, que no batismo surgem como seus filhos, não somente como criaturas, pelo batismo. Este povo é convocado a participar da vida divina. Eles são membros de Cristo e templos do Espírito Santo. A missão da Igreja é de anunciar e instaurar no meio de todos os povos o reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo. Ela é na terra o germe e o início do reino salvífico de nosso Senhor. Esta Igreja é a Igreja de Cristo, a Igreja continuadora da sua missão, verdadeiro sacramento, o sacramento de salvação, deixado por nosso Senhor aos homens, para ser o único caminho capaz de levá-los até a salvação eterna. É por isso que aquela frase que muitos acham forte demais para repetir, fora da igreja não existe salvação, ela é completamente válida. Ela não está errada ou equivocada. A igreja foi constituída como caminho verdadeiro e único de salvação. Esta Igreja de Cristo, o sacramento para a salvação, está na Igreja Católica. Ela é sacramento, sinal visível que expressa uma graça invisível. Quando falarmos sobre sacramentos, iremos falar mais sobre isso, sobre o que é a palavra sacramento, mas essa definição é importante guardar: sinal visível de uma graça invisível, no sentido de ser aquela possuidora dos meios visíveis, dos meios que podemos tocar, ver, para conseguir a salvação enquanto caminhamos neste mundo. A igreja é esse sacramento de salvação, esse sacramento definitivo, seguro, onde podemos ir, viver e, com a graça e com a nossa perseverança, alcançar a salvação eterna. Bem, a igreja é povo de Deus, é corpo de Cristo, é templo deste Espírito Santo, no qual cremos. Enquanto povo de Deus, ela deve ser entendida da seguinte maneira: Deus quis salvar os seres humanos não somente de modo individual, mas fazendo com que formassem um povo, reunindo-se por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe um povo, um conjunto de pessoas que foram reunidas a fim de alcançar o mesmo objetivo, que é a salvação. Este é o povo de Deus que foi reunido por Ele para alcançar uma vida eterna junto dele. Corpo de Cristo. Esta igreja é corpo de Cristo porque, por meio do Espírito Santo, Cristo, morto e ressuscitado, une intimamente a si os seus fiéis. Deste modo, os crentes em Cristo, enquanto unidos estreitamente a Ele, sobretudo na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, são unidos entre si na caridade, formando um só corpo, a Igreja,
cuja unidade se realiza na diversidade dos membros e das funções. É um só corpo, mas com vários membros. Né? Não, um só corpo não anula as diferenças dos membros. Não anula a gradualidade da sua santidade também. É templo do Espírito Santo esta igreja, porque o Espírito Santo reside no corpo que é a igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Para além disso, ele, o Cristo, edifica a igreja na caridade com a palavra de Deus, os sacramentos, as virtudes, os carismas. A igreja é una, santa, católica e apostólica. A igreja é una porque tem como origem e modelo a unidade da Trindade, das pessoas. Unidade na Trindade, ou seja, 3 pessoas, um só Deus. Porque tem como fundador e cabeça Jesus Cristo, que estabelece a unidade de todos os povos num só corpo. E porque tem como alma o Espírito Santo, que une todos os fiéis na mesma comunhão em Cristo. Ela tem uma só fé, uma só vida sacramental, uma única sucessão apostólica, uma comunhão, uma comum esperança e a mesma caridade. Esta igreja de Cristo é santa, porque santíssimo é o seu Criador e aquele que a sustenta. Como a igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, afirmamos sem erro que esta Igreja Católica é santa. A Igreja é católica porque é universal. A palavra nos remete a isso. No sentido de sua missão de levar a todos os homens a mensagem salvífica de Cristo, de ser meio de salvação para todos. Extra ecclesia nulla salus significa que toda salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, da sua igreja, que é o seu corpo. Portanto, não poderiam ser salvos os que conhecendo a igreja como fundada por Cristo e necessária a salvação, nela não entrassem e nela não perseverassem. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e a sua igreja, podem conseguir a salvação eterna, podem conseguir essa salvação todos os que, sem culpa própria, ignoram a igreja e a sua existência. Esses podem conseguir a salvação eterna através da caridade do Evangelho. E sob o influxo da graça, esses podem também se esforçar numa vida reta, numa consciência reta e idônea. Então podem alcançar uma salvação por meio da sua instintiva retitude de vida moral, conforme o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, número 171. A Igreja é apostólica. A Igreja é apostólica pela sua origem, sendo construída sob o fundamento dos apóstolos. Efésios 2, versículo 20. Pelo ensino, que é o mesmo dos apóstolos, pela sua estrutura enquanto instruída, santificada e governada, até ao regresso de Cristo pelos apóstolos, graças aos seus sucessores, os bispos, em comunhão com o seu sucessor Pedro, sucessor de Pedro, que ininterruptamente vem nos chegando até o Papa que agora temos. Então, essas 4 características, una, santa, católica e apostólica, são chamadas de notas da igreja, ou de propriedades da igreja, porque fazem parte, são características da sua constituição.
Os fiéis, a hierarquia, leigos, vida e consagrada. Então, os fiéis é formado nessa hierarquia. Hierarquia, nós temos os leigos, temos a vida consagrada. Os fiéis são todos aqueles que recebem o sacramento do batismo, fazendo parte do povo de Deus. Dentre os fiéis, por instituição divina, existem os ministros sagrados, que recebem o sacramento da ordem, que formam a hierarquia da igreja. Dos fiéis ainda provém alguns que se dedicam a uma vida consagrada, sendo que estes não fazem parte da hierarquia propriamente dito. Estão ao lado dos fiéis, vivendo a vida cristã de uma forma mais exigente. Vocês já ouviram certamente falar de vida consagrada ativa e os de vida consagrada contemplativa. São desses que agora falo. Na hierarquia composta pelos ministros ordenados, existe a seguinte ordem hierárquica: o Papa, os bispos, sacerdotes. Sendo o Papa um bispo também, mas que assume o trono de Pedro, abarca que é a igreja. É chamado de o primeiro entre os iguais, numa definição de uma linha teológica, o primo inter pares. E assim é que nós encontramos a hierarquia da igreja dentro, a hierarquia dentro da igreja, a hierarquia dos fiéis. Todos são fiéis, todos são batizados, mas existem os que receberam o sacramento da ordem, Papa, bispos, sacerdotes e vida consagrada, e demais leigos, os fiéis. Creio na comunhão dos santos. O que significa a comunhão dos santos? Designa ainda a comunhão entre as pessoas santas, santi, isto é, entre os que pela graça estão unidos a Cristo, morto e ressuscitado. Alguns são peregrinos na terra, outros, que já partiram desta vida, estão a purificar-se, ajudados também pelas nossas orações. Outros, enfim, gozam já da glória de Deus e intercedem por nós. Todos juntos formam em Cristo uma só família, a Igreja, para louvar a glória da Trindade. Isto é o que significa a comunhão dos santos. Designa esta comunhão entre nós e aqueles que já não estão entre nós aqui, já morreram neste mundo, mas se encontram na eternidade. Esta relação, esta comunhão entre nós, de rezarmos por eles, rezarmos a eles, para que possam eles também junto de Deus interceder por nós, traz esta comunhão, esta interlocução de vida entre nós. Maria, a mãe de Cristo e a mãe da Igreja, temos ela como a mais especialíssima santa. A bem-aventurada Virgem Maria é mãe da Igreja, enquanto que ela é a mãe de Cristo Jesus, que por instituição divina é o fundamento da Igreja. Por este motivo, por sua divina maternidade, é mãe da cabeça da Igreja, sendo a própria mãe do corpo também. Ninguém é mãe só da cabeça, mas é mãe do resto também. Cabeça com o corpo e os membros. Creio na remissão dos pecados. Tudo isso dentro do creio no Espírito Santo. O primeiro sacramental a perdoar pecados é o batismo, que nos redime da mancha original. Mas Cristo institui outro sacramento, instrumento
para a nossa salvação, que é a reconciliação ou a penitência, confissão, chamada de confissão também. A igreja tem a missão de poder, e o poder, na verdade, de perdoar os pecados. Porque o próprio Cristo lhe conferiu. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, serão retidos. Isso está em João, capítulo 20, versículo 22 a 23. Creio na ressurreição da carne. O termo carne designa o homem na sua condição de debilidade, de mortalidade. A carne é o eixo da salvação, nos diz um escritor cristão antigo. Com efeito, nós cremos em Deus, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo que se fez carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, acabamento da criação e da redenção da carne. A ressurreição da carne, ela significa que o estado definitivo do homem não será só a alma espiritual. Ou seja, não iremos viver no reino dos céus somente com a alma espiritual. Separada do corpo, o ser humano ele é uma completude de corpo e alma. Mas também que nossos corpos mortais um dia retomarão a vida. Compêndio 203, parágrafo 203. Quando uma pessoa morre, quando uma pessoa morre, acontece a separação da alma e do corpo. O corpo cai na corrupção, enquanto a alma, que é imortal, vai ao encontro do julgamento divino e espera reunir-se ao corpo quando este, transformado, ressuscitar no regresso de nosso Senhor. Compreender como acontecerá a ressurreição supera as possibilidades da nossa imaginação, de nosso entendimento, mas é fato que o cristão, ao crer, ao professar que crê na ressurreição da carne, professa isto, que o ser humano viverá a eternidade não somente com a sua alma espiritual, mas unida ao corpo, à carne ressuscitada. Esta carne, este corpo que temos agora. Aqui interfere outras questões, como por exemplo, e se foi cremado o corpo? Ou se foi esquartejado, se o corpo foi totalmente destruído. Bom, Cristo é o Criador, Deus é o Criador da carne, do pó ele nos junta, as partículas ele reúne e recria e ressuscita a carne. É Deus, não esqueçamos disso, estamos falando de Deus. Creio na vida eterna. Entendemos vida eterna aquilo que começa logo após a morte do corpo. É a continuação da vida do indivíduo, pois sua alma é imortal, e imediatamente a morte neste mundo. Acontece o juízo particular, nós chamamos. É um primeiro passo, que é a retribuição imediata conforme a sua vida até então, até a hora da morte, pelas suas obras e pela sua fé. Esse juízo particular pode levar à bem-aventurança eterna, a purificação, que chamamos de purgatório, ou a condenação eterna, o inferno. Sendo que ainda haverá o juízo final, o primeiro juízo particular e depois o juízo final, no qual todos serão novamente julgados, mas em definitivo daí, onde terá apenas 2 estados de vida, não 3, como atualmente. 2, a nova vida no paraíso e o sofrimento eterno, distante eternamente da felicidade e da paz. Então, o que temos agora, o que nos chega agora, imediatamente, antes
do fim dos tempos, onde Cristo virá pela sua segunda vez em seu corpo glorioso para julgar os vivos e os mortos, é o juízo particular, onde da onde nós iremos para um desses três estados, ou a bem-aventurança eterna, né, junto de Deus, ou a purificação, que é o purgatório, ou a condenação eterna, o inferno. Bem, e a profissão de fé termina com um amém. O amém, a palavra hebraica amém, que conclui o último livro da Sagrada Escritura, algumas orações do Novo Testamento e as orações litúrgicas da Igreja significam o nosso sim, nosso assim seja, confiante e total em tudo que professamos e que cremos, confiando totalmente naquele que é o Amém, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ou seja, um Amém definitivo, aquele em quem nós depositamos, o Cristo Senhor. O Amém, ele sempre como a nossa assinatura a tudo o que nós dissemos, confiando naquele em quem professamos, que é Cristo Jesus.